se apresentar, por favor. Primeiro, quero agradecer, né, já antecipadamente aí, agradecer em nome das meninas, dos meninos, que tem meninos que estão assistindo também, só que eles não estão na janelinha. Por você ter aceito o nosso convite, conversar um pouquinho com a gente, que sempre muito bem-vindo, né, esses profissionais que vêm nos ajudar, né, tirar nossas dúvidas, certo, meninas? Então, Raquel, se apresente, por favor. Ai, boa noite, um prazer enorme estar com vocês aí. Desculpa a dificuldade para entrar, mas enfim, estamos aqui. Eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica, sou formada há 21 anos, trabalho na área clínica desde que eu me formei, tenho uma atuação grande em saúde pública, terapia de casal, terapia familiar, sempre atuei muito nessa área, né, principalmente na área de familiar, que eu gosto bastante. Atualmente eu atuo, né, junto com a Zuleika no projeto com idosos e trabalho também na área clínica, né, em atendimento em consultório, com terapia de casal, terapia familiar e individual. Ok. Eu acho que podemos começar, né, meninas? Eu recebi 12 perguntas, né? Mas é claro que dessas perguntas a gente acaba desmembrando, porque sempre surgem dúvidas, e aí eu queria também ver com você se existe a possibilidade, porque muitas vezes a gente ouve, né, o profissional falar, e a gente fica no depois é que vai lembrar, puxa, eu poderia ter perguntado. Então, assim, normalmente os profissionais se disponibilizam a responderem as perguntas depois, né? A pessoa manda a pergunta para mim, eu envio para você, você escreve e eu transmito. Pode ser? Claro, tranquilo, tranquilo. Ok. Bom, eu acho que a reunião de hoje, né, gente, de 1 hora e pouco, vai ser pequena, vai ser pouco tempo para tantas dúvidas, né, que a gente tem e tantas demandas, né, que esse período de isolamento trouxe para a gente, né, mas a gente vai tentar condensar aqui. Bom, a primeira pergunta é: por que eu tenho dificuldade em demonstrar afeto? Por que isso acontece? Então, na verdade, assim, a demonstração de afeto, acho que depende também um pouco de todas as nossas relações, de todo o nosso histórico, né, Zuleika? Eu acredito que, assim, de como é construída as nossas relações afetivas desde a nossa infância, sabe? Aquelas coisas que a gente carrega um pouquinho de família, né? Então, como a gente aprendeu a receber afeto e como a gente aprendeu a demonstrar. Começa muito por aí, né, por esse histórico, porque cada um tem uma forma que recebeu, uma forma que aprendeu a transferir isso. Então, essas relações vão sendo construídas, a gente vai, né, assimilando e construindo no nosso eu uma forma de se relacionar com o outro. E aí, quando surge na vida adulta, muitas vezes a gente acaba encontrando barreiras com essa definição, né, de como a gente transmitir esse afeto. Muitas vezes, a dificuldade em transmitir afeto até está vinculada com os nossos medos, nossos receios, o medo da rejeição, o medo de como o outro vai encarar isso, né? Então, as relações afetivas, muitas vezes, assim, existe muito amor, o carinho, o afeto está ali presente, mas a gente vai construindo barreiras, às vezes, distâncias um pouco, né? A gente está presente fisicamente, mas a gente acaba, né, deixando de dar um abraço, de falar que te amo. Tem famílias que o falar te amo ainda é um tabu, né, que tem muita dificuldade. Tem famílias que eu escuto, assim, que às vezes foi falar te amo para a pessoa quando a mãe estava no leito de morte, ou quando o pai falece, aí chega aí vai falar que ama, mas não porque a pessoa não o amasse ou não quisesse falar, mas muitas vezes a pessoa ela não sente essa disponibilidade, ela não sente isso dentro dela como algo natural, dela chegar, dela falar, dela expor. É algo que para ela foi mais difícil, às vezes na casa, na família, não existia esse hábito de falar de amor, de falar te amo, de dar abraço. Então, para essas pessoas é mais difícil transmitir o afeto, né? E junto com isso vem o nosso medo de como o outro vai receber. Né? Tudo que eu Uhum. faço para o outro vai gerar uma consequência, vai gerar uma reação. Como que o outro vai ver isso? Como que o outro vai receber? Né? E a gente carrega esse medo de rejeição, acho que é algo que, assim, que é natural do ser humano, né? Todo mundo acaba tendo um pouquinho esse medo de como vai ser recebido. Sim.
com certeza. Eu acho que, assim, principalmente as pessoas da nossa geração, né, assim, são raras as pessoas que eu ouço dizer que tinham essa demonstração de afeto, assim, mais... como hoje, né, que meus netos, por exemplo, chegam falando eu te amo, porque os pais ensinaram assim, né? Os meus pais já não eram assim. Então, eu quero dizer, as pessoas da nossa faixa etária têm mais dificuldade em demonstrar. E isso tem que ser trabalhado também, se estiver incomodando, né? Porque se não estiver Sim, incomodando, está tudo certo, né? sim. Nós fizemos uma roda recentemente falando das pessoas, dos tipos de personalidade, como as pessoas demonstram, né? Então, eu sou aquela pessoa de serviço. Eu não sou muito de falar, de pegar, de abraçar. Mas, assim, eu viro o mundo para conseguir alguma coisa para aquela pessoa. A Selma está dizendo, meu avô, pai do meu pai, faleceu com 97 e eu nunca dei um abraço nele. Sim, que é muito comum. E, na verdade, também, assim, Zuleika, você tocou num ponto que acho que é importante, que, assim, essa geração atual fala muito mais mesmo de afeto, a demonstração a maior, mas tem também um outro lado aí que eu vejo, que as relações estão, assim, os adolescentes, hoje em dia, eles usam muito amor, né, para tudo. Não existe mais eu gosto de você, eu te amo. Mas aí daqui um mês já não ama mais. Mas aí É, banalizou também a palavra, né, Raquel? Usou a Né? palavra, exatamente. Atualmente tem um caminho muito inverso disso, né? Então, assim, às vezes a gente precisa fazer essa análise mesmo, de ver como era essa demonstração de afeto, como você falou, às vezes a demonstração vem com carinho, aquilo que a pessoa faz, o cuidar, o estar junto, né, o companheirismo. Então, assim, a gente precisa ver um pouco isso, né? O verdadeiro amor, ele se demonstra de várias formas. E como Uhum. você falou, se for algo que esteja incomodando a pessoa, aí sim ela vê uma forma, né, de estar aos pouquinhos falando mais disso, que seja uma mensagem, que seja um bilhete, que seja uma forma ali de demonstrando aos poucos, né? Porque às vezes o mais difícil é verbalizar, né? Então, Sim, vamos com certeza. escrever, vamos mandar um cartãozinho, né? Um telegrama. Você sabe que isso é uma coisa que eu falo muito, às vezes, até em terapia, né? Quando eu trabalho questões relacionadas, às vezes, a casal, a família, tem Hum, muita essa dificuldade de verbalizar, né? E eu, às vezes, eu faço a sugestão, mas se você escrever, se você mandar uma mensagem, sim. né? Porque a mensagem também, ela tem uma outra conotação. Você consegue colocar começo, meio e fim, né? Quando a gente vai falar, muitas vezes o outro tem receio que já vem uma cobrança, que já vem uma discussão, porque muitas vezes na família, nas relações, é uma perda do diálogo mesmo, né? A pessoa Uhum. fala, fala-se muito, mas fala-se em tons de cobrança, em Sim. tons de acusações, que vai gerando no outro uma reação. Então, assim, se a Uhum. pessoa vê um já brigando, você já vai se defender. Ou se você acha que a pessoa vai brigar, você já se defende. Então, às vezes, É. na escrita, você consegue, né, contextualizar tudo ali, começo, meio e fim do que você está falando, e a pessoa consegue já quebrar um pouco essa barreira, né? E aí a gente tem um outro problema, não tem entonação. Esse problema isso é O verdade, porque WhatsApp é você uma pode coisa interpretar terrível, de outra. né? Bom, gente, são muitos fatores, né? Aí só trabalhando com uma terapia, né, Raquel? Sim, para ir Mas, tentando, porque é verdade. mas eu acho que ela respondeu, né, menina? Se não respondeu no final, vocês perguntam para ela complementar, ok? Vamos para a segunda. Pessoas que têm dificuldades em falar coisas que a incomodam. Seria apenas por timidez ou porque acham que podem resolver sozinhas? Acho que um pouco das duas coisas, né? Eu acho que, assim, uma introspecção mesmo, às vezes a pessoa já é mais introspectiva, uma pessoa que já tem uma dificuldade realmente de estar falando, de estar demonstrando, de estar conversando com as outras pessoas. Também o medo, às vezes, de demonstrar uma fragilidade, como isso vai ressoar no outro, né? O pedir ajuda, realmente, assim, tem pessoas que têm muito esse lado, assim, de serem aquela, né? Eu sou forte, né? Então, sempre tem alguém,
na família, a família é um sistema. Eu falo muito de família porque assim, eu não sei trabalhar o ser humano se eu não trabalhar a família, se eu não falar de família, porque eu acho que a gente, né, aí tem todo esse contexto do Sim. ambiente que a gente vive, né? Então, assim, muitas vezes tem esse receio, né? Ah, mas eu sou visto como forte, né? Eu sou forte, eu sou aquele que vou lá, que aguento. E se eu cair, como é que eles ficam? Eles ficam, eles vão, eles fazem, eles vão se adaptar. Tudo é um sistema. E todos nós temos fragilidades e temos nossos potenciais, temos nossas ferramentas, nossas capacidades de se adaptar às situações, de vencer as dificuldades, né? Mas às vezes a gente tem esse receio de como que vai ressoar no outro. Medo, às vezes, também de pedir ajuda, medo de como a pessoa vai se sentir, ah, e se a pessoa não fizer, né? Tem pessoas que às vezes ainda tem muito aquele tabu com o não também, Zuleika, o medo de ouvir o não, de falar o Uhum. não, né? Tem pessoas que assim são muito solícitas ali, fazem tudo pelo outro. E essas pessoas são as que mais têm dificuldade em receber não, porque elas têm dificuldade em impor também o não, em falar o não. Elas fazem tudo pelo outro. Quando alguém fala não para elas, às vezes o mundo cai. Espera aí, o mundo não caiu, né? As pessoas têm direito de falar não, você também tem direito, mas você precisa se permitir às vezes, Uhum. né? Então, assim, é toda uma questão de uma elaboração da pessoa ir tentando aos poucos ver, olha, até aqui eu consigo ir sozinha, aqui eu preciso da ajuda do outro, então eu vou ter que falar, Uhum. né? Porque, assim, as pessoas acham, às vezes, assim, é muito comum isso acontecer, isso acontece com a gente na nossa casa, no nosso convívio, né? A gente acha que o outro sabe o que a gente está passando, o outro Tem que não adivinhar, sabe o que né? está passando. Eu não sei nada dos meus pacientes, eu sei aquilo que eles me contam, eu sei Uhum. aquilo que eles me falam, aquilo que eles me trazem, né? Eu sei que eles estão sofrendo com uma situação porque eles falaram isso para mim, eles verbalizaram muito claro. Senão eu não sei nada. Se o paciente chegar e ficar quietinho, eu não faço ideia do que ele está passando, nem com meu marido, nem com meu filho, nem com os meus pais, nem com ninguém, né? E às vezes a gente acha que pelo tempo de convivência, ah, não, mas a pessoa me conhece, sabe que eu não estou bem. Não Hum. sabe. Não, com certeza. E também o medo de mostrar fragilidade, né? Sim, Né? e Assim, achar que é. tem gente que tem medo. Bom, eu vou pedir ajuda e vai ver que eu não sou, vou dar meu atestado de incapacidade ou de fragilidade, e essa pessoa pode se aproveitar disso. Então, assim, é um emaranhado de emoções aí, né? Ficar todo, sim. Por que precisamos de terapia, Raquel? Então, a terapia, eu acho que assim, essa pergunta é bem complexa até, porque precisar de terapia, eu acho que é algo assim muito individual, é uma escolha e uma decisão que tem que ser muito individual, né? Muitas vezes, médico, pessoa da família chega e fala, ah, você precisa de terapia, e às vezes a pessoa não está naquele momento, não está disposta, né? Então, assim, para que que serve a terapia? A grosso modo, a terapia, acho que o primeiro caminho de toda a terapia é o autoconhecimento. É você se conhecer, você se ver, se conhecer, tentar pensar sobre o teu sofrimento, os seus incômodos, o que que te deixa ansioso, irritado, o que que não está te fazendo bem, o que está te incomodando na tua vida, o que não está legal, né? A terapia é uma forma da gente enxergar as situações e tentar ver o que que a gente pode fazer para mudar elas, o que depende de mim. Eu sempre falo assim, a maioria das situações da nossa vida, a gente sempre tem situações que não dependem da gente, que a gente tem que aceitar que é uma escolha do outro, que é uma situação que depende de outras coisas, e outras que a gente pode mudar, né? E às vezes até tem paciente que fala, mas por que que eu tenho que mudar? Como se isso fosse o errado. Ah, então eu estou errada, por isso eu tenho que mudar? Não, você não está errado, né? Você, assim, eu acredito muito que cada um sabe aquilo que é melhor para si, né? Eu parto sempre desse pressuposto que é melhor para o paciente aquilo que ele acha, que ele percebe como melhor para ele. Mas se aquela situação está fazendo mal, né? Tua mão está com uma faca enfiada e aquilo está sangrando, está machucando a sua mão. Se você não for lá e não tirar a faca, você vai continuar com aquele sofrimento. Hum. Não que quem colocou a faca não está errado, quem colocou a faca está errado sim, mas se você não tomar uma atitude, a faca vai continuar te machucando.
Então, assim, você enxergar essas situações, enxergar o que você pode mudar, e é um processo, né, que eu acho que, assim, eu sou muito fã de terapia, lógico, né, trabalho com isso, sou apaixonada por terapia, mas depende muito da pessoa, né, Zuleika? A gente sabe, até como profissional, que, assim, a gente passa por momentos dolorosos na terapia, a gente aborda questões que nem sempre são legais, nem sempre naquele tempo da sessão, dá tempo da gente falar, elaborar todo aquele sentimento. A gente vai para casa mal, a gente passa a semana mal pensando como vai ser para voltar e tocar naquele assunto. É um caminho, é um processo, é um trajeto. Mas eu acho que a essência da terapia é o autoconhecimento mesmo, né? A gente vê as nossas situações, as nossas limitações, ver o que a gente pode, né, tá fazendo para melhorar. Ok. E aí, complementando, né? A pessoa pergunta qual a melhor terapia? A psicanálise ou a terapia cognitivo-comportamental? E qual a diferença entre elas? Certo. Então, eu vou tentar falar um pouquinho, assim, a grosso modo, o que é cada uma, né? Essas duas são as abordagens mais difundidas, mais conhecidas dentro da psicologia, né? A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia que ela é mais, assim, de curta duração, ela é baseada, ela é voltada para a resolução de problemas no momento presente, né? Tem muitas técnicas que são usadas na TCC para que a pessoa aprenda estratégias, ferramentas de como ela pode lidar com aquilo, né? A TCC, ela se baseia que a pessoa, ela sempre tem um pensamento que é disfuncional, um pensamento, uma crença ali que causa uma série de comportamentos. Então, ela procura enxergar qual é o estímulo ali do ambiente, o que acontece e como você reage, né? Então, mudar esse tipo de pensamento para você ter outro tipo de reação. Então, ela é uma terapia que ela é mais diretiva, que a gente fala, sabe? Direcionada à solução dos problemas que você traz ali. Então, muitas vezes, quando a pessoa busca um resultado rápido, às vezes a pessoa precisa trabalhar uma queixa muito específica, aí tem uma orientação com a TCC. A psicanálise, ela, assim, a psicanálise é a grande, assim, foi a grande revolução, o grande início aí da psicologia, né? A base da psicologia veio da psicanálise. Todas as outras abordagens vieram através dela. Então, a psicanálise, ela enxerga o ser humano de uma forma mais profunda, ela trabalha mais todas as situações vivenciadas, desde que você estava na barriga da tua mãe, como que foi teu processo, né? O que você sabe disso, o que você construiu dentro de você sobre o que foram te contando da sua infância, o que você passou, trabalha muito a questão de traumas, traumas desde a sua infância, e a técnica dela usada é a associação livre, né, onde o próprio paciente vai associando os seus sentimentos e vai trazendo à tona a consciência o que sente, né? A psicanálise ela trabalha muito com a questão do inconsciente, porque a grande parte dos nossos sentimentos são inconscientes, né? Aquele baúzinho que a gente deixa lá fechadinho, né? E às vezes a gente acaba tendo consciência daquilo e vê uma forma de mudar, né? Então, é um processo que ele é muito mais, assim, extenso e profundo, mas também, assim, eu conheço profissionais, Olímpia, das duas abordagens que são excelentes. Eu sou de uma outra abordagem, uma terceira abordagem, né? Eu sou humanista, eu sou rogeriana, da abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem não diretiva, onde a gente trabalha muito essa questão do sujeito mesmo ter os próprios recursos dele para estar atuando frente aos problemas, né? Então, é uma outra visão, mas, assim, eu acredito que todas as linhas, elas são favoráveis, desde que você se identifique com ela naquele momento, E com o principalmente com o profissional, né? profissional. Porque, às vezes, o Leica, assim, aos 20 anos eu fiz terapia com psicanálise e adorava. Hoje em dia, para mim, já não está legal. Hoje em dia, já não me identifico mais. Então, eu sempre costumo falar para os pacientes assim, não desista da terapia. Procure tentar trocar de terapeuta. O profissional, o bom profissional, está muito habituado com isso, né? Eu deixo sempre meus pacientes muito à vontade. Falo, olha, se você, né, eu já falo desde o início, na primeira sessão, se você não se sente à vontade,
você pode interromper, se procurar outros profissionais, outras abordagens, não gostei, quero voltar, pode voltar, né? Deixar muita vontade fluir isso, porque precisa ter essa relação, É, né? Precisa ter essa confiança, esse acolhimento, e nós somos a nossa ferramenta de trabalho, né? O psicólogo, ele mesmo é sua ferramenta de trabalho, então tem que ter muita essa identificação no momento. Então é difícil, né? Não dá para a gente falar qual é a melhor, mas qual sim, você se identifica mais no momento, né? sim. Ok. Bom, o Zoom nos avisou que nós temos 10 minutos antes de cairmos. Então, Raquel, a gente, assim que nós formos derrubadas, a gente volta pelo mesmo link, tá? Tá bom. Por que me sinto inferior às pessoas? Por que eu me isolo? Por que me sinto triste? Porque eu acho que não tenho capacidade para fazer as coisas e sempre preciso de ajuda. Então, essa pergunta, acho que ela traz muita questão da autoestima, né? De uma autoestima baixa, da pessoa não se sentir, da pessoa estar muito fragilizada emocionalmente, né? Eu vejo como uma pessoa que não está conseguindo enxergar todo o seu potencial. Hum, Todos nós temos nossos potenciais, nós temos diferenças, eu costumo falar, né? Porque defeito é algo que, assim, se você não souber trabalhar aquilo que você tem, ele pode virar um defeito. E se você souber trabalhar aquilo, vai virar uma qualidade na tua vida, hum, né? Mas eu acho que essa pergunta ela traz muito um sofrimento ligado assim à baixa autoestima, insegurança, a pessoa está fragilizada emocionalmente. Então seria interessante repensar, né? Porque tem uma parte até que fala, né? Por que me isolo? Por que me sinto triste? Que é aí que entra até a questão que muitas vezes nesse caso a gente indica sim até uma busca de uma terapia para se conhecer, para parar e pensar, tentar refletir, tentar entender a causa disso. Por quê? O que que te incomoda que faz você se isolar? Você se sente triste por quê? O que não está bom na tua vida? O que você mudaria nela? Né? uhum, Porque não é porque a gente... às vezes a gente pensa assim, então, se eu coloco defeito, se eu não estou bem na minha vida, é porque eu não amo. Não, mesmo você amando tua vida, amando teu trabalho, amando sua família, você vai ter incômodos, né? E olhar para eles, olhar para esses incômodos, talvez ajude a pessoa a estar conseguindo ver recursos de lidar com isso, né? De se fortalecer. sim. O que fazer quando tentam te afastar de pessoas queridas? Essa foi a pergunta. Eu não sei o contexto, né? Mas tenta responder. Aí, quem fez essa pergunta, depois pode complementar, que eu passo para a Raquel, tá? Essa pergunta acho que me remete um pouco assim a outros questionamentos, né? O porquê que teve esse afastamento? Como está a relação com essa pessoa que tenta te afastar? Por que que teve essa dificuldade? Né? Talvez tentar um diálogo, tentar uma proximidade, tentar entender o que eu faço que no outro gera um comportamento para ele querer me afastar. Porque cada pessoa pensa às vezes de um jeito, age de uma forma, somos pessoas diferentes, né? Mesmo que a gente tenha semelhanças de pensamentos, de gostos, cada um vive um momento interior diferente na tua vida, né? Nosso mundo interno é diferente em cada momento. Então, talvez tentar entender um pouquinho também, se abrir para entender o que gera esse afastamento, né? Por que que a pessoa quer me afastar do outro? O que que incomoda no outro? Né? Tem algum incômodo ali. Tentar, talvez, conversar, tentar se reaproximar dessa pessoa, tentar entender o que que eu posso mudar, melhorar para que o outro entenda que eu não sou uma ameaça, né? Que eu amo essa pessoa, que eu quero bem para essa pessoa. Porque essa questão até me lembra muito assim, o que é muito comum, que às vezes tem muitos pacientes que trazem em terapia, nem sei o contexto, né, da pergunta, nem faço ideia, mas me lembra muito a situação de avós, que a situação de avós, que assim, tem muitos pais que às vezes levam até criança para terapia. Eu não trabalho mais com criança, mas eu sempre, como te falei, eu trabalho família. Quando eu trabalho família, eu trabalho pai, mãe, cachorro, gato, vizinho, primo. Eu trabalho as pessoas que convivem com a criança, né?
Uhum. E tem muita essa questão, às vezes, a avó é mais permissiva, a avó deixa, então a avó faz mal, a avó passa a mão na cabeça, a avó dá doce, a A avó avó não sei é o quê. E a tóxica. gente tem isso, e não é tóxica, é a avó, né? Se ela fizer o papel da mãe, ela vai estar sendo a mãe, Né? né? Ela Não é vai avó. ser a avó, é o papel dela. E às vezes os pais, né, nessa situação específica que eu estou falando, né? Às vezes os pais têm essa dificuldade de entender. Deixa ela ser avó, deixa o avô ser avô, deixa dar o doce, sim. Vocês já são os pais, vocês já estão ali para dar as regras, os dias de comer doce, as coisas estão fazendo assim, ok, mas permita que eles vivam essa relação com os avós. E muitas vezes eles têm essa dificuldade, né, em Uhum. permitir, ou outras N situações que possam acontecer, né? Mas às vezes vale a pena a gente tentar chegar e conversar, falar, olha, mas por quê? Então vamos tentar o meio termo, né? Vamos Uhum. tentar, né? Você me deixa ser um pouco mais avó, me deixa ser um pouco mais avô, mas eu também tento entender mais seu lado, maneirar com algumas coisas. Então vamos tentar um consenso, né? E dependendo do contexto também, esse impedimento de se aproximar das pessoas pode ser uma rivalidade, né, um ciúme, né, assim, eu Sim. não sei realmente, também não tenho detalhes sobre essa questão, mas a pessoa que fez essa pergunta pode falar depois, tá? Ou Claro. escrever se quiser. Bom, meninas, faltam 3 minutos. Raquel, tem outras perguntas, mas eu acho que você vai levar mais tempo, porque é um assunto que... Deixa eu ver se tem uma mais simples. Responde para mim. O que é labirintite emocional? Essa é a Olha, pergunta. então, a labirintite emocional é quando a crise é desencadeada de acordo com algum estresse, alguma crise de depressão, de ansiedade, quando a pessoa tem um estresse emocional e desencadeia aquela doença. Assim, as doenças, todas elas, eu costumo explicar assim, que a nossa mente e corpo, eles são ligados, né? Se eu tenho uma labirintite, se eu tenho uma hipertensão, se eu tenho uma diabetes, né? Se eu não estou bem fisicamente, isso vai me abalar emocionalmente, né? Se eu estou com dor, se eu estou passando mal, como é que eu vou estar feliz, tranquila? E vice-versa. Se eu tenho um estresse emocional muito grande, fico muito ansiosa, fico deprimida, tenho um problema grave, passo por uma perda, aquilo vai gerar um estresse no meu corpo, né? Vai desencadear uma série de reações fisiológicas mesmo, né? E Hum, aí o que acontece? Desencadeia aquilo que a pessoa tem, né? Então, se a uhum. pessoa tem, Tem um desculpa, bebezinho. eu assustei. Bom, Se a pessoa tem, né, uma tendência a ter aquilo e passa por uma situação de estresse, ela acaba daí tendo a crise. sim. Ok. Bom, então, eu vou derrubar todas vocês e nós Tá, entramos em seguida pelo mesmo link, ok? Falta 1 minuto, então vamos sair com dignidade. Até tá já. bom.